Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Convido os vereadores para ocuparem os seus lugares, para que a gente possa abrir os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 13 vereadores, faltando o vereador Tiago Brunet e o vereador David, que está dando entrevista, já deve subir. Em aprovação, as atas números 4.205, de 20 de junho de 2022, e 4.206, de 21 de junho de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Convidamos neste momento para fazer parte da mesa o senhor Leandro Adamati, presidente do grupo Neitemp Dei Filó, e o casal Expedito e Natália Copelli. Então, gostaria de cumprimentar todos os integrantes do grupo Neitemp de Filó. É um orgulho muito grande tê-los aqui na nossa humilde casa. A imprensa, todas as pessoas que nos acompanham nessa noite fria, mas que o nosso assunto promete esquentar bastante os nossos corações. Então, passamos a palavra ao senhor Leandro Adamati para que fale sobre os 20 anos da associação. O senhor pode usar, sim. Obrigado. Buonasera a tutti i nostri consiglieri, è un piacere tanto grande essere qua insieme a tutti gli altri. Boa noite a todos os nossos vereadores, é um prazer muito grande estar aqui junto de todos vocês. Parlanti del Gruppo Culturale Neitemp Dei Filó, estar qua, parlare della cultura italiana non è mio prezzo. Para nós, da Associação Cultural Neitemp Dei Filó, estar aqui e falar sobre a cultura italiana não tem preço. Eu vou falar no português, que aí fica mais fácil para que todos os senhores também possam entender. Embora, se ele estivesse aqui, e é por ele que hoje nós estamos aqui,
mas que Deus o tenha, Ricardo Ló, eu não posso esquecer de lembrar dele nesse momento, porque foi a nossa base, foi a nossa pedra fundamental para o Nei Tempi dei Filó. E o Ricardo sempre dizia assim, e às vezes ele me puxava as orelhas: bisogna che parlemo il italiano. Ele queria o exercício do italiano. Ele falava isso com muita frequência, porque a razão de ser do grupo é perpetuar a cultura italiana. E nós estamos num ano que é muito especial, senhores vereadores, senhora presidente, doutora Eleonora Broilo. O dia 27 de maio de 2022 celebrou os 20 anos da Associação Cultural Nei Tempi del Filó. Foram 20 anos levando a cultura, senhores vereadores, a tradição, aqui na nossa comunidade, mas também em tantos espaços do nosso estado e da nossa região. E junto com nós, junto com o grupo Nei Tempi dei Filó, que está aqui, que eu quero cumprimentar, os que conseguiram chegar com o tempo, porque o PIB idoso, como eu brinco, é um pouco elevado aí, né? Então, junto com nós, senhores vereadores, vai o município de Farroupilha. Nós temos feito filós, apresentações em diversas regiões do nosso estado, mas a gente sempre se apresenta como Grupo do Filó de Farroupilha. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho da história do que é o filó, como começou o filó. Para a gente entender um pouquinho do que é o filó, como começou a Associação Cultural Nei Tempi dei Filó, nós precisamos entender o que é um filó. Um filó, acima de tudo, é o encontro de pessoas. Hoje a gente tem outros nomes que a gente diria, né? Mas enfim, filó é encontro das pessoas. E os filós começaram aqui em Farroupilha ainda na década de 90. Tendo o Ricardo Ló, o vereador Marcelo Broilo, como grande propulsor. Ele ia nas residências, nas casas, nos porões, e ele queria música, ele queria cultura italiana, ele queria falar italiano. Era isso que ele queria. E aí foram muitas residências, muitas comunidades do interior, muitas pessoas que recebiam o filó. E um filó, ele pressupõe encontro entre as pessoas, mas também pressupõe a questão que é o símbolo, vereador Tadeu, da cultura italiana, que é a mesa farta, não farta nada, quer dizer, está tudo aí, né? Então a parte da gastronomia sempre é uma parte fundamental dentro de uma ação de filó. Além da gastronomia, tem a questão da música, do estar junto, de chacolar, de conversar, de falar italiano, de falar o nosso italiano. Não é o italiano gramatical, nós não podemos fazer essa confusão. Mas é o nosso jeito de falar o dialeto italiano, que é o nosso italiano. E isso muda muito de região para região. E as pessoas se reuniam, vejam que muitos trabalhavam daqui a pouco o dia inteiro, mas se reuniam à noite para confraternizar, para celebrar. E cantavam, e os homens jogavam o jogo da mora, e as mulheres faziam a dreça, né, que é o trabalho com a palha do trigo, faziam a dreça para fazer os chapéus. As mulheres faziam também a questão do crochê, ou também acabavam remendando roupas, né? Tinha muito isso na época, sobretudo colonial, se remendava muita roupa. Então as pessoas se reuniam nesse sentido. E foi tomando proporção, foi tomando espaço, esses filós, e aí surge um determinado momento dentro da trajetória desse grupo, por que não constituir uma associação? Uma associação que tivesse um estatuto e que regesse esse propósito. E foi isso que aconteceu. No dia 27 de maio de 2002, na residência do ex-vereador desta casa, Agostinho Basso, em Monte Ibérico do 3º Distrito, foi constituída a primeira diretoria provisória da associação, que depois seria a Associação Cultural Nei Tempi dei Filó.
Foi um grupo de pessoas que estiveram reunidos lá, e está na ata. Eu estou com a ata aqui, inclusive a ata, ela está aberta pelo Ricardo Ló. Está na ata de 27 de maio de 2002. E diz esta ata de fundação a constituição de uma associação cultural para resgatar a etnia e a cultura italiana. E foi o Ricardo Ló quem usou a palavra fazendo esta defesa. Então foi constituído naquele dia a Associação Cultural, depois se denominaria Associação Cultural Ney Tempe de Filó, porque não tinha um estatuto ainda, tinha que elaborar um estatuto. Logo em seguida foi feito o estatuto. Mas eu quero colocar para vocês, algumas das pessoas que estão aqui estavam na ata de fundação, estavam na reunião de fundação. Outros já partiram. Outros talvez não fazem mais parte da associação. Então a ata de fundação, ela teve como primeiro presidente da diretoria provisória o senhor Agostinho Basso, secretário, o senhor Ampílio Botim. Tanto o Agostinho quanto o Ampílio já são falecidos. E a primeira tesoureira, esta não está falecida porque está aqui, a Ivete de César, está aqui. E foi uma diretoria provisória. Também provisoriamente como conselheiros foram escolhidos a Lúcia Paese, a Lorenita Almagro e o Enio Concato. E depois esta ata de fundação, ela foi constituída com as seguintes presenças que eu faço questão de declinar aqui, porque é o momento em que fica registrado nos anais desta casa também. Estiveram presentes o senhor Agostinho Basso, o senhor Hélio Brambila, Expedito Copelli, João de Césaro, Wanda Trubian Concato, Roberto Dalri, Eloy Paese, Lúcia Paese, ainda o Agostinho Mussini, o João Dalmagro, o Evandro Concato, a Deise da Silva, a Jandira de Césaro, a Lídia Zini, o Ari Zini, também a Clacida Silva, Ampílio Botim, Alberto Botim, Sueli da Silva Alves, Ivete de Césaro, o João Pessim, a Olga Bristotti, a Tereza Bandeira, a Lourdes da Silva, Natália Copelli, Gilmar Maioli, ainda a Nara Bassotto, o Ivo Bassotto, a Tereza Bassotto, também Deusinha dos Santos Flores, Nair Chaves, também a Lourdes Luvison, Luísa Panhussat, Maria Brambila, Diva Frá de Césaro, Nadir de Césaro Spinelli, Leonora Granvilla, Lorena Paese, Tereza Botim, Lourdes Vargas, José de Césaro, Marinês Basso e Antenor Loss. E ainda outras pessoas que não puderam estar presentes e que também foram mencionadas que fariam parte desta associação. Então, a presença do Dario de Pessim, da Jandira Gracelli, da Lurdinha Dauri, da Gema Capelari, do Luiz Marqueto, do Luiz Trubian, Eneolina Trubian, também a Fernanda Trubian e a Camila Trubian. Isso está escrito na ata de fundação da associação. Claro que depois, ao longo da trajetória, tantas pessoas passaram a fazer parte. E nós podemos citar aqui algumas pessoas que foram fundamentais junto com o Ricardo Ló. E nós queremos lembrar do nono Botim, né? Do Alberto Botim, o nono Marqueto também, que teve uma contribuição muito grande. E vejam, vou citar o exemplo do nono Botim. A Dilce está aqui, a Iracema veio? Não está. Está aqui a Iracema também. São filhas, e isso foi passando de geração para geração. Só estou dando um exemplo, que teriam outras famílias que também a gente poderia colocar esse exemplo. Um detalhe importante também, rezam as atas, o primeiro jantar da associação ocorreu no dia 13 de setembro de 2003. Em 5 de junho de 2005, ocorreu a primeira eleição da diretoria do Grupo do Filó.
porque até então era uma diretoria provisória que tinha como presidente o saudoso ex-vereador Agostinho Basso. Então, a primeira eleição ocorreu no dia 5 de junho de 2005, foi eleito o senhor Expedito Copelli, que está aqui junto com a dona Natália. O senhor Expedito foi eleito presidente, tendo como vice-presidente o Enio Concato. A primeira secretária foi a Maria Colferay Brambila, segundo secretário o Ivo Bassotto, a primeira tesoureira Ivete de Césaro e a segunda tesoureira Lúcia Vidor Paese. Nesse dia, aqui vou dar um dado estatístico, nesse dia tinha a presença de 41 pessoas, 41 associados. Essa chapa foi uma única chapa, foi eleita com 36 votos a favor. Teve 5 votos, então, entre brancos e nulos, né? Um dado que marca bastante. E já vinha nesse período, já vinha muito do grupo ainda mais promover filós em comunidades, em casas, enfim, levando a cultura italiana, sempre trajando-se de uma forma que remetesse à colonização italiana. Nós temos depois um momento muito especial, e quero citar nesta ocasião o ex-prefeito Bolivar Pascoal, que está presente também, que é um momento em que para o grupo do Filó, para a Associação Cultural Ney Tempe de Filó, foi, vamos dizer assim, um divisor de águas, porque até então não tinha uma sede, não tinha um espaço, e as pessoas, eu não estava no grupo ainda naquela época, as pessoas se reuniam em porões. Teve a dona Teolide Botim, que é sócia ainda, o seu João Casara, o Joãozinho Casara, que também é sócio, e eles cederam, num determinado período, um porão de uma casa aqui na Vicentina, para o grupo se encontrar. Porque não dá para ficar caminhando para cá e para lá, e não tinha um espaço para o grupo se encontrar. E aí depois, na gestão do Copelli, enquanto presidente, também liderando junto com o ex-prefeito Pascoal, se buscou a possibilidade de um espaço, que o município ofertasse, cedesse um espaço para que fosse construída a sede própria da Associação Cultural Ney Tempe de Filó. E aí nós temos o decreto municipal 4.175 de 8 de setembro de 2005, que concede à Associação Cultural Ney Tempe de Filó de Farroupilha permissão de uso dos lotes 1, 2 e 3 da quadra 819, localizada na rua Vitório Dalmonte, esquina com a rua Guilherme Engues, ali no bairro São Luís, praticamente divisa do São Luís com o bairro Vicentina. E eu me lembro daquele momento, 2006, aquela área, né, Pascoal, era mato. Num sábado pela manhã, todos os associados, né, Ivete, Turma, Diva, Hélio e tantos outros que estão aqui, num sábado pela manhã, nós nos reunimos para começar a roçar, derrubar aquele mato, porque era mato. Então foi derrubado o mato, foi limpada a área para que a gente pudesse fazer a construção da sede. Mas o grupo também não dispunha de condições financeiras. Como foi feito? Teve a doação de um empresário da cidade, de uma parte daquela estrutura que nós temos lá hoje. Ela foi doada. A casa que abrigou a Central Agroveterinária foi doada para a Associação Cultural Ney Tempe de Filó. E aos poucos a gente foi começando a construir, ampliar toda essa estrutura, mas em tempo eu preciso dizer também de que nós tivemos a participação sempre fundamental de todas as gestões municipais. Cada prefeito, do seu jeito, colaborou com a Associação Cultural Ney Tempe de Filó. Eu não tenho aqui os números, mas nós tivemos doações, subvenções, na gestão do prefeito Pascoal, na gestão do prefeito Ademir Bareta e também na gestão do prefeito Clayton Gonçalves, na gestão do prefeito Clayton, do prefeito Pedro Pedroso também. Então todos os prefeitos sempre colaboraram, sempre também nos auxiliaram na medida do possível. Preciso dizer que esta área que nós ocupamos no dia de hoje, ela não é nossa, ela é cedida pelo
município, pela administração municipal. E nós não pagamos IPTU, nós não pagamos qualquer taxa nesse sentido, né? Essa área é do município, mas cabe a nós zelar por ela, cuidar dela e ter aí um centro de tradição italiana, de cultura italiana, para que a gente possa receber pessoas que vêm de fora, para que a gente possa receber também outras ocasiões, enfim, como um ponto difusor da cultura italiana. É importante dizer de que muito do que a associação foi construindo, e que nós temos lá, que depois nós vamos mostrar aqui, é fruto de doação de repasses de recursos públicos das gestões municipais, mas também é fruto do trabalho da associação, promovendo jantas, almoços, né, vereador Caleb? O senhor também faz parte de uma associação, sabe como funciona. Quer dizer, todo mundo pega junto, a gente trabalha, a gente se envolve, porque tem despesas com contador, tem despesa com água, tem despesa fixa, uma série de despesas que a gente tem que, todo mês a gente tem que contribuir, né? Então, só para colocar um pouquinho dessa questão da parte financeira também da associação. Eu passo a fazer parte do grupo em maio de 2007, quando eu tive a minha admissão no quadro social como sócio benemérito. Dos 20 anos que nós temos da fundação da associação, né, Copelli, eu e o Expedito Copelli fomos os que mais tempo estiveram na presidência. Quem vai lá na nossa casa hoje vai encontrar lá, na Galeria dos Presidentes, a foto do Ricardo Ló. O Ricardo foi o fundador, foi o incentivador, ele está lá. Aí depois vem o Agostinho Basso, que foi o primeiro presidente da associação, diretoria provisória. Depois vem o Expedito Copelli, depois eu entro também. O Copelli já tem 8 anos, não seguidos, mas ele acumula 8 anos de presidência da entidade. Eu já acumulo 8 anos e uns 7, 8 meses à frente da entidade também. Hoje nós temos uma entidade em dia, uma associação em dia, que também nos dá uma segurança para que a gente possa cumprir com esse propósito de perpetuar a cultura italiana. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês também do que é o grupo do Filol, do que a gente faz. Claro que nós tivemos a pandemia, né, vereadores, e a pandemia foi um racha, né? Nós tivemos que ficar em casa, e ainda mais um público, doutora Eleonora, doutor Tiago Brunet, vocês, os senhores que são médicos, né? Um público mais propenso, mais vulnerável para a questão da pandemia. Nós ficamos praticamente 2 anos parados, mas conseguimos atravessar esse período com saúde financeira da entidade, e agora a gente retomou no final do ano passado, no final de dezembro do ano passado, nós retomamos então as nossas atividades, os nossos encontros. Mas para vocês terem uma ideia, senhores vereadores, da onde a gente leva a cultura e a tradição italiana, não é só Farroupilha. Nós passamos, né, pessoal, praticamente por todas as comunidades aqui do município de Farroupilha. Ou os 4 cantos a gente já visitou praticamente todos, levando a cultura. Mas está muito além dos limites de Farroupilha. Nós esse ano também estivemos na Festa da Uva em Caxias do Sul. O grupo também tem participado da Expo Bento, em Bento Gonçalves. Tem participado da Festa da Colônia em Gramado. É incrível, eu não encontro palavras para dizer o que acontece quando o grupo está em Gramado. Imagina essa turma desfilando, nós desfilando pela Borges e Medeiros, passando na frente do Palácio dos Festivais de Gramado. Você só vê flash, parece que vai dar temporal. É isso, turistas aí, o pessoal aprecia muito. Além de Gramado, também a gente tem participado com muita frequência da Festa do Pescador em Arroio do Sal. A Festa Sabores da Uva de Arroio do Sal, que teve a primeira edição, o grupo também esteve lá. Ainda estivemos também em Montenegro, no município de Montenegro, Silveira Martins.
diversas regiões do litoral norte do estado, Três Forquilhas, a gente teve numa região dessas também, levando a cultura italiana. Nós participamos aqui, desde que o grupo está constituído, das edições do Entrai, do Encontro das Tradições Italianas em Nova Milano. Nós participamos também das edições da FENACIV, da Expo Farroupilha, com um espaço temático, enfim, mostrando essa questão da cultura, da tradição. A FENACIV sempre é um momento muito especial. Nós fomos, há pouco mais de uma semana, nós fomos até São Marcos. Nós não tínhamos ido ainda a São Marcos. Vamos até a Capela Santana de São Marcos, animar um filó na festa do agricultor. Festa do colono, que eles chamam lá. Nós estivemos no município de São Marcos também, passamos lá, né, pessoal, 1h30 animando. E o que eu quero pontuar com vocês aqui é que em todos esses momentos é o grupo do Filó de Farroupilha que está lá. É a nossa cidade que vai junto. Eu sempre digo, nós temos um compromisso com o município. O município nos oferece, nos dá um espaço físico, mas em contrapartida nós precisamos também retribuir, gerar o retorno ao município. E nós levamos esta questão da cultura italiana adiante. Também é sempre muito disputado em qualquer lugar que a gente vai. O casal Copelli é o símbolo do grupo e o pessoal quer fotografar muito, tem muita, como a gente poderia dizer, vereadora Clarice, muita tietagem em cima deles, né? Mas é o grupo que brilha junto. Além disso, eu não estava no grupo naquela época, mas faço questão de consignar isso, de deixar registrado nos anais desta casa, presidente doutora Eleonora. Essa turma, o nome Farroupilha, foi parar no Jornal Nacional da Rede Globo. Numa ocasião, a reportagem do Jornal Nacional quis mostrar como os gringos, como os italianos vão à praia. Você imagina como é que foi aquela história, né? Foram à praia, os gringos na praia e enche o porta-mala de coisa e não sei o que, não pode faltar comida e não sei o que. E a Globo gravando lá, a RBS também. Eu lembro no ano de 2013, ou 2012 ou 2013, não consigo pontuar a data agora. Nós tivemos, na gestão do prefeito Clayton Gonçalves, quando nós tivemos o primeiro Entrai que o prefeito Clayton organizou, nós fomos a Porto Alegre para a divulgação do Entrai, o grupo junto. Nós paramos a redação da RBS TV naquele dia. Nós entramos cantando na redação da RBS TV. O Eloy Zorzeto parou e veio fazer foto com o grupo. Quer dizer, nós tivemos nos estúdios da RBS e tantas outras matérias na Record, grandes veículos também que têm proporcionado, que têm divulgado o Ney Tempo de Filó. Outro momento especial que a gente teve também foi junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, lá também comemorando a Semana da Cultura Italiana, enfim, o 20 de maio, fomos lá, fizemos mais do que um filó na Assembleia Legislativa do Estado. Nós também estivemos no Palácio Piratini, na gestão do governador José Ivo Sartori. Nós fomos até o gabinete do governador, o governador nos recebeu, e depois nós tivemos um filó lá no galpão, chamado Galpão Criolo, do Palácio Piratini. Então, a turma de Farroupilha, o nome Farroupilha foi fazer filó para um governador de estado. Para mostrar um pouquinho do que é isso, aqui a gente poderia ficar falando por muito mais tempo também, mas mostrar um pouquinho do que representa o grupo do Filó. Eu vou falar, vocês talvez já me ouviram falando isso, eu vou repetir várias vezes isso. A cultura italiana não é a mais importante, não é. O importante somos todos nós, são todas as culturas. Mas a cultura italiana é a cultura mãe, a que abraçou todas as demais culturas aqui na nossa cidade. Nós temos em Farroupilha o título de berço da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. Logo, nós temos a missão e quase uma obrigação
de perpetuar, de fazer valer jus a esse título que o nosso município ostenta. Título de berço da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. Então, acredito, a gente poderia falar muito, teria muito, mas eu também não quero tomar o tempo dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, e também vou daqui a pouco querer me colocar à disposição para que a gente possa, se houver algum questionamento também, colocá-lo. E o que nós pedimos, né, associação, associados, Copel, o que a gente pede aos vereadores, aos nossos 15 vereadores, e a gente diz, nós estamos à disposição de vocês. Nós estamos à disposição do município. Nós estamos aqui para construir, para levar o nome da nossa cidade. Nós não queremos personificar. Nós queremos divulgar Farroupilha. Farroupilha tem tantas belezas, tem tantas oportunidades que nós queremos divulgar. Eu quero agradecer, então, esse convite, esse requerimento de autoria do vereador Felipe Maioli, também do vereador Marcelo Broilo e da vereadora Eleonora Broilo, mas, ao mesmo tempo, aprovado, acolhido por todos os demais vereadores, todas as representações políticas que compõem a Câmara Municipal. E também deixar aqui um agradecimento a esse pessoal que está aqui. Nós não temos não estão aqui todos os associados, nós temos hoje no quadro ativo em torno de 33 a 35 associados, né? Porque pode ter o melhor presidente, não que eu seja, pode ter a melhor diretoria, mas se não tiver gente que coloca a mão na massa, gente que trabalha, gente que se envolve, nada seria. Então, o meu aplauso, o meu reconhecimento a estas pessoas, a esses cabelos brancos, que eu aprendo muito com eles também, e que a gente quer levar à frente a cultura italiana. Está aqui na ata, eu não posso ser omisso. Nós temos que difundir a etnia e a cultura italiana, e falar il italiano. Porque se nós não falarmos o italiano, o que vai acontecer? Entra no esquecimento. Nós precisamos. O Ricardo sempre pontuava. É ou não é verdade, pessoal? Quando ele entrava lá embaixo na casa, ele dizia assim, qual a bisogna que separa o italiano? Aqui precisa que seja falado o italiano. Então, essa é a nossa missão. Senão o meu filho, os netos deles, não vão saber o que era a cultura italiana. É isso. Então, não é uma missão que cabe só ao Ney Tempe de Filó. Nós temos o Grupo Nani, nós temos outras entidades que também estão envolvidas com a questão da cultura italiana. Nós não queremos tomar o espaço de ninguém, nós queremos fazer a nossa parte. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui no telão, para concluir então. Vamos acompanhar algumas fotos, alguns momentos. É pouca coisa do que a gente tem, mas para mostrar para vocês o que é a Associação Cultural Ney Tempe del Filó. Esta é a nossa sede social. Nós temos então a sede social bem na Rua Vitório Dalmonte, né? Vamos ver, tem mais uma foto em seguida, ali de outro ângulo também. Vejam que remete à tradição italiana. É claro que a estrutura carece agora de uma intervenção, nós temos que recuperar ela também. É o desafio pós-pandemia. A religiosidade não falta. O capitel em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, que é que é a nossa padroeira da Diocese de Caxias do Sul. Olha aí o capitel também. E vocês verão que numa casa italiana não podem faltar flores. Não podem faltar flores. Vamos ver, vai passar. Concluindo, senhora presidente. A fachada, então. A fachada, uma entrada principal está aí. Vamos ver, vai girar mais, tem mais fotos também. Ó, as flores estão aí. Manca minha e fiori, não? São necessárias as flores. Mais um minutinho e meio já termina. Ali também nós temos uma réplica, né, de um poço. É claro que esse poço não existe, não tem água aí, mas é uma réplica do poço também, né?
Aqui nós temos uma magnólia. Aqui nós tivemos, foi a nossa última saída, que foi lá para o município de São Marcos. Nós vamos conhecer então o Monte Calvário. Ninguém, praticamente a maioria não conhecia. Nós estamos lá no Monte Calvário. Aqui foi, não estava todo o grupo, né? Mas todo o grupo esteve envolvido na FENAQUIV, o nosso espaço ali no pavilhão número 3. Aqui então uma apresentação, a apresentação que nós tivemos lá no palco da gastronomia da nossa FENAQUIV, no penúltimo dia, também mais imagens lá do palco da gastronomia da FENAQUIV. Está aí também, enfim, foram 35, 40 minutos de muita interação com o pessoal que estava na Praça da Gastronomia. Aqui, então, nós estávamos no Entrai, no Encontro das Tradições Italianas neste ano, Nova Milano também, o grupo se apresentou lá também. Aqui foi Festa da Uva, a Festa da Uva 2022, em Caxias do Sul, na frente do estande da Prefeitura, aqui nos pavilhões da Festa da Uva também, em Caxias do Sul. Também nos pavilhões da Festa da Uva. Nos pavilhões da Festa da Uva a gente tinha que fazer assim, porque as pessoas não dava para a gente andar. É ou não é verdade, pessoal? E aqui, doutor Tiago Brunet, o senhor era presidente do Legislativo, nós recebemos o reconhecimento como propulsor da cultura italiana, né? Destaque cultural, exatamente. Então, eu queria, mais uma vez, presidente, agradecer por esta oportunidade, agradecer a todos os senhores vereadores e volto a colocar mais uma vez, nós estamos à disposição de vocês, nós queremos construir, nós queremos manter a tradição, a nossa comunidade, a nossa identidade cultural, ela precisa ser preservada. Grazie, è stato un piacere tanto grande essere insieme a tutti voi. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar junto com todos vocês. Eu devolvo a palavra à presidente doutora Eleonora Broilo. Parabéns, Leandro Adamati, Obrigado. Pela sua explanação. Mas, como o senhor disse, sem essas pessoas que estão aí, não haveria o grupo. E neste momento, então, eu vou me levantar para parabenizar a todos que estão aqui. Parabéns a todos que estão aqui. Não vai. Vocês que são acostumados é fácil. Então, eu passo então a palavra aos senhores vereadores agora, para que façam suas perguntas para o senhor Leandro Adamati, ou mesmo para o casal Copelli, se quiserem, né, perguntar, e eles terão o seu tempo de resposta. Quem gostaria de fazer? O David. Vereador David. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar Leandro pela explanação, parabéns. Né? E, de fato, o Ney Tempo del Filó divulga a Farroupilha com muito carinho e é bastante importante. Eu queria também fazer uma menção que o dia de hoje me deu a honra de ter aqui os meus tios, o tio Nelson e a tia Maria, que estão aqui prestigiando e também fazem história nesse grupo, né? A minha pergunta é, no ano de 2013, foi realizada uma obra de drenagem no entorno da residência ali do grupo, né? Da sede. Uma obra que foi a primeira obra realizada do orçamento participativo. O Roque era secretário, inclusive, de obras, num valor de, se não me engano, R$86 mil. Primeiro, essa obra sanou o problema. E segundo, qual a atual demanda do grupo? Ficaram alguns anos parados. E qual é a atual demanda da localidade ali, da sede que o grupo tem hoje? Então, seriam essas duas perguntas.
Vrei estar com o senhor, Adamati. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador David. Esta obra que foi feita no ano de 2013, na verdade, uma obra bem expressiva, né? Uma galeria foi construída aí, porque a gente tinha um problema muito sério de água, que, quando chove muito, que descia ali dessa região que vinha, né? E acabava alagando muito ou causando danos na própria estrutura que foi construída aí. Nós tínhamos, se não me falha a memória, um bueiro lá, não sei a proporção dele. Ele não dava conta, né? Então foi feita uma galeria, e isso, eu diria, resolveu quase que 100%. O que está acontecendo hoje, e que inclusive teve uma intervenção da administração municipal nesse ano, acabou entrando sujeira, né? E acabou entupindo. Então tivemos que, o pessoal foi lá, desentupiu, mas ainda quando chove muito, nós tivemos um episódio de muita chuva nesse ano, num determinado período, que acabou correndo água por cima aí, chegou a abrir valos fundos assim na parte da frente, né? Então resolveu. Eu não sou técnico no assunto, mas me parece que lá ainda nós temos essa galeria que foi feita, ela está um pouco mais elevada, e o outro bueiro, a outra estrutura está um pouco mais baixa. Então a água primeiro vai por lá. Eu não sei o que teria que ser feito lá. Não ajudou muito, não resolveu ainda 100%. É claro que isso se verifica somente quando a gente tem muita chuva num curto espaço de tempo, e aí acaba acumulando muita água, né? Inclusive até teve vizinhos lindeiros aí que solicitaram também que a gente conversasse com a administração municipal, porque não estava dando conta. A vazão não estava sendo possível, mas até porque havia entupimento. Não é a estrutura que está aí, a estrutura eu acredito que ela comporte, mas nós temos que ver na questão talvez fazer algum ajuste, porque a água está tendo meio que uma rota de fuga, né? Então os técnicos podem colocar isso. Com relação ao questionamento hoje, qual é a principal demanda? Hoje nós temos uma demanda de recuperar a estrutura dessa casa. Nós temos parte da madeira mais baixa que já está apodrecendo, parte daquele corrimão ali na frente também já está danificado, então nós temos que recuperar tudo isso. Só que a recuperação, esse projeto de recuperação, ele requer um custo muito elevado. Nós queremos pintar aquela estrutura também, mas não adianta pintar e não trocar as madeiras que estão danificadas. Então, é preservar o que está ali. No momento, nós não temos como proposta ampliar isso. E também tem um pequeno desnível do telhado, que nós vamos ter que fazer uma obra ali para ele deu criou uma pequena barriga, e nós temos que nivelar e ajustar. Então, é a principal demanda que nós temos. Iríamos ter feito antes, mas a pandemia nos cessou. Muito obrigado. Vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar o Leandro, convidar todos os associados, membros do NEI Tempo de Filó, ex-prefeito Pascoal, cidadãos que se fazem aqui presente, a imprensa. Bom, primeiro, antes de elaborar, de formular as minhas questões, tem que emitir os parabéns, porque é muito bonito de ver isso aí, é emocionante. Quem esteve na FENAQUIV, quando vocês passavam pelos corredores, via que esse era o ritmo. Isso era o sentimento, a alma que estava posta dentro daqueles pavilhões. Era aquilo que envolvia e fazia com que as pessoas se sentissem no local de origem. Porque quando a gente fala nos locais, as pessoas que vêm de fora, o turista, elas querem ver o que é característico, o que é típico daqui. As pessoas não querem ver algo que seja da rotina, do cotidiano. Elas querem ver coisas diferentes, ver aqui a tradição italiana, a cultura viva. Como o Leandro disse, a própria questão, nós somos o berço da imigração italiana. Mas uma cultura não exclui a outra. Muito pelo contrário, tu reconhece, tu valoriza, tu tenta buscar alternativas para manter vivo. Eu já falei para o Leandro, e repito aqui, né, Leandro? Tem que fazer um documentário. Quanto antes do Filó, da cultura italiana, do italiano. Por quê? Porque a gente sabe que é passageiro, as coisas vão passando. E infelizmente, né, não tem como não lembrar do Ricardo. Tu falava e o Ricardo, sim, todas as vezes que conversávamos,
parlar italiano. É um recado sem sombra de dúvidas. Bom, as minhas duas perguntas vão para o Leandro. A primeira, qual que é a maior dificuldade em manter toda essa questão do grupo, a preservação da identidade, da memória, da história? E a segunda, qual que é a importância de programas, projetos voltados, como por exemplo, cooficializar o italiano, como manter viva a língua? Por que eu questiono isso? Tem um projeto da minha autoria que eu resgatei, modificamos, que prevê cooficializar o italiano como segunda língua para manter viva, para preservar. Eu gostaria de vocês que são um grupo folclórico, um grupo temático muito importante, o que vocês pensam a respeito disso? Obrigado, mais uma vez, parabéns. Grazie a tutti. A palavra está com o senhor. Obrigado, vereador Juliano. A principal dificuldade, eu diria que no momento, ela nem é financeira, de ordem financeira, né? A principal dificuldade que me preocupa muito é a sucessão, é o futuro. Nós estamos aqui com pessoas de 60, 70, 80 e lá se vai, né? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde todos nós partiremos. Poderei partir eu antes do que qualquer um deles. Mas a gente perdeu diversas pessoas. E hoje tem algumas pessoas que gostariam de entrar, de se associar para fazer parte da associação. Mas o que a gente percebe? As pessoas hoje não têm mais tanto apelo. Então me preocupa a sucessão de tudo isso. A gente já tem conversado em diretoria. O que nós vamos fazer quando que nós não conseguirmos mais? Tem pessoas idosas, a gente viaja de ônibus, e aí sobe ônibus, desce ônibus, sobe escada, e não sei o que, daqui de lá. Tem pessoas que já não têm mais essa condição. Muitos não estão aqui porque têm essa idade avançada. Então, a sucessão de tudo isso, talvez é o que mais nos preocupa, o que mais me preocupa nesse momento, né? Porque o trabalho vem sendo feito, mas como a gente pode perpetuar tudo isso? Qual é o poder de sensibilização destas gerações que estão aqui? Essa é a pergunta que eu deixo. Com relação a programas e projetos para fomentar a cultura italiana, a tradição, a cultura italiana, nós somos parceiros de toda hora, toda hora. E assim, nós estamos aqui para somar, para fazer. A questão do italiano, a minha primeira palavra é de respeito a esta casa legislativa. Os senhores são os representantes, os senhores e as senhoras são os representantes do povo de Farroupilha. Então, a minha primeira palavra é de respeito. Mas a minha segunda palavra é de ouvir de vocês que nós possamos fazer algo. O projeto do Talhã, que está em discussão aqui, nós temos muitos municípios que já têm. Serafina Correia foi o primeiro município que implantou o Talhã. Depois veio Fagundes Varela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul também já tem o Talhã. E em Caxias do Sul, o prefeito da época, Daniel Guerra, vetou, e o presidente da Câmara, o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, sancionou a lei. Então, é claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso vai excluir alguma cultura? Eu acredito que não. Se esses municípios fizeram, por que nós não podemos construir? Vamos conversar com eles? Nós podemos construir. É trabalhar com as escolas? Talvez nem tanto com as escolas, mas nós temos que fomentar que as pessoas falem o italiano. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós não somos capazes de fazer tudo. Então, outras estruturas também podem se somar a nós. O italiano é de fundamental. Está aqui, está nos estatutos. Olha aqui, eu vou ler para vocês os estatutos da associação. Tem um trecho, artigo 2. A associação tem por objetivos. Deixa eu só procurar aqui onde é que está. Tem por objetivos, aqui promover, difundir, manter e incentivar a preservação do folclore, tradições, usos e costumes dos antepassados trentinos que colonizaram grande parte do Rio Grande do Sul, dando especial ênfase à manutenção do idioma trentino e do italiano. Eu seria leviano se eu estaria aqui dizendo que eu não concordasse com o italiano. Eu seria leviano. Nós temos que fazer isso, porque senão as próximas gerações nem saberão o que é. E já estamos atrasados. Nós deveríamos ter sido pioneiros. Quando a gente diz Farroupilha é o berço da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul, a gente já devia estar na frente.
mas eu prefiro chegar atrasado do que não chegar. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoal que presencialmente nos acompanha, pessoal de casa, e em especial ao grupo, Leandro. E parabéns pela condução, seu Copelli, a vocês. Nenhum discurso pronto, e eu quero também falar em nome do meu colega Felipe Maioli, da doutora Eleonora, pela nossa bancada, e que bom que vocês aceitaram esse convite. E eu fiquei muito feliz, Leandro, lá, logo após a festa de Caravaggio, um dia antes do aniversário dos 20 anos, então, da Associação Cultural, ter feito o requerimento dando os parabéns lá. E comentava, Tadeu, lá, quem sabe em agosto, vocês retornarem a casa. E está feito. A minha tristeza apenas é que uns dias antes do acontecido com o Ricardo, eu falei bastante com ele. E ele gostaria de estar aqui presente. Então a gente faz, né, homenagem também a ele como o incentivador, certo? E nunca tinha falado tanto com ele como aquela quarta-feira que antecedeu, então, o domingo. Mas tenho certeza que o propósito de vocês é enorme e, se vocês me permitam, eu lembro muito da minha bisavó, Catarina, que faleceu com 101 anos, usava um chapeuzinho muito parecido com o de vocês, tomava vinho e cantava e era alegre. 101 porque achamos que era 101, talvez até 102 ou 103 naquela época, talvez demorava 1 a 2 anos para registrar as crianças. Mas parabéns, é um orgulho muito grande para a Casa Legislativa. E eu quero comentar também da religiosidade que vocês têm. Como é importante, não só pela sede, a Nossa Senhora de Caravaggio presente ali também, mas o que vocês trazem para os jovens, para nós, o que foi a FENAQUIV, o que vocês, as cantorias lá feitas, a alegria, Leandro, foi algo impactante. Muito, muito, o carinho que vocês têm com todos, aonde vocês chegam é algo sensacional, alegra a todos. Então continue assim, que Deus sempre os acompanhe. Eu fico feliz também, Leandro, pelo que você disse, independente dos governos que estão ou passaram, todos tiveram um apreço enorme pelo grupo. Então, contem conosco, contem com o Executivo Municipal, contem com essa casa, com os vereadores, e só parabéns, vida longa e que Deus sempre os acompanhe. Muito obrigado. Vereador Marcelo, qual é a sua pergunta? Não tenho pergunta, só constatação, de fato. Tem pergunta? Fazer uma pergunta. Tá bem. É pergunta, então. Leandro, falando com você, você sempre participativo e como uma referência na nossa casa, e agora como grupo. Mas você realmente é bastante preocupado com as questões da cultura e solidário a tudo. Então, um projeto que tramita na casa, tenho a certeza que vamos olhar com bastante carinho também. É uma questão trâmite, talvez legal, mas eu quero dizer assim, com o advento de algo a mais, que a gente consiga fazer todo o apreço, toda a valorização para o grupo em si. Você pensa também, até em termos de números, que pessoas que venham agregar como sócios, você acha importante também nessa questão língua, questão, né? Você sabe que tem que fazer algumas reformas e também contem sobre isso, mas eu acredito, você acha que é importante como ter mais pessoas já em seguida com o fato em questão? Você acha possível? A palavra está com o senhor, Adamar. Obrigado, vereador Marcelo. Obrigado, presidente. Com certeza, nós estamos, que o calendário tem sido muito intenso agora, o mês de julho foi fatigante para todos nós aí, deixou todo mundo com a língua de fora e alguns perderam voz e cansaço e tudo, mas nós estamos organizando sim tem 4 ou 5 pessoas que já demonstraram interesse em se associar e nós vamos fazer um ato de formalização, então, de entrada desses novos sócios, porque é uma forma também da gente ir mantendo, né? Como eu colocava anteriormente, muitas das pessoas, elas estão já idosas, limitadas fisicamente, então tem um limite nesse sentido. E com relação ao projeto de lei, contem com o nosso apoio. Vamos construir. Contem com o nosso apoio, vamos construir
tem dois lados. Tem um lado de cá, tem um lado desse lado aqui. No meio estamos nós, que é a coletividade. Então, nós do grupo, nós queremos aplaudir o Poder Legislativo que vai estar incentivando isso. Nós queremos aplaudir o Legislativo. É isso. Claro que é importante quem tem iniciativa, mas vamos sempre olhar o todo. Sozinhos a gente chega lá. Em coletividade, juntos, a gente vai mais longe. A gente chega antes. Muito bem. Vereadora Clarice, por favor. Eu tenho aqui, pelo amor. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite especial ao nosso convidado, Leandro Adamati, que sempre está aqui, mas hoje ele está num lugar especial, nos passando todas essas informações. A todos os associados, né, do Ney Tempo de Filó, aqueles que estão nos prestigiando aqui, a imprensa e aqueles que estão em seus lares de forma remota também nos assistindo. Bom, a questão do grupo, né, já todos aqui já teceram e toda essa explanação do Adamati não deixa dúvidas, né, que quando ele fala com o coração. A gente sente, né, o amor que ele tem do grupo e isso é o grupo que passa a ele também. E a gente sabe que quando a gente representa o município, a gente tem que sempre fazer o melhor, é uma responsabilidade, né? Então a gente sabe a responsabilidade que todo este grupo tem quando representa nosso município em outros lugares. Isso a gente só tem a agradecer, né, que vocês levam essa cultura em outros lugares, a gente sabe que vocês o representam muito bem, estão muito de parabéns. A pergunta é o seguinte, na verdade, Adamati, ali na residência não está aberto a visitação, que seria interessante também daqui a pouco, já que vai passar por uma mudança, ter, né, uns horários para visitação, que eu já fui lá, a gente sabe que tem vários instrumentos, várias coisas né, dessa questão da cultura italiana. E também nesse sentido da sucessão, que tu falaste, né, é bastante preocupante, porque nós não queremos que termine o grupo ou que vai se disseminando, porque é importante para o nosso município que continue, né? Tem sido feito algum trabalho nesse sentido para chamar os mais jovens e fazer essa questão da sucessão? Pode responder. Vereadora Clarice, obrigado pela provocação. A questão da visitação aí, hoje, talvez nós teríamos uma certa dificuldade, em função de que a maioria trabalha, né? Então, se a gente estipular algum horário, nós teríamos dificuldade para cumprir com esse horário, está aí mostrando, enfim, nesse sentido. Então, mas é um ponto a ser considerado, nós podemos avaliar essa possibilidade também. A questão que a senhora coloca também da sucessão, de trazer mais pessoas, vereadora, hoje é difícil nós chegarmos na juventude, nos jovens, com esse apelo, né? É um pouco difícil. E o pessoal talvez, eu não estou criticando, mas são outros tempos, são outras modernidades, sabe, tem outros elementos mais atrativos, né? Então a gente sente essa dificuldade. Quem vai estar aí pessoas que têm 40, 50 anos, eu que estou um pouco abaixo dessa idade ainda, né? Mas a maioria, assim, eu sou mais novo da turma, depois de eu ali, tudo acima de 60 anos, né? Não estou mostrando. Então, é desafiador para nós nesse sentido de sensibilizar pessoas. E também nós queremos pessoas comprometidas com a nossa identidade, né? Tem que honrar o grupo, tem que levar a tradição. Não é qualquer pessoa que, com todo o respeito, né, tem que amar o que a gente faz, né? Essa turma aí, né, Ivete, quando a gente pede tem algum compromisso, a gente avisa. O papel do presidente é isso, é mais abrir esses caminhos. Eu quero oferecer, no bom sentido, o palco para eles, porque o show eles sabem fazer. É isso, né? Então eu quero abrir o caminho para eles. É nesse sentido. Obrigado. Bela resposta. Vereador Caleb. Boa noite para vocês. Eu queria perguntar uma coisa que eu fico curioso, porque quem aí são os gaiteiros? Os dois ali? Está faltando. Tem um só. Tem um na frente e outro lá. São três gaiteiros? Um está doente.
Então, quando eu também toco gaita, vou tocar nos hospitais, né? Depois do Covid, ficou muito difícil para mim aguentar o peso da gaita, né? Porque falta fôlego, falta ar. Ou eu caminho, ou eu canto, né? E eu queria perguntar para vocês, como é que vocês ficam horas tocando uma gaita pesada? De onde vocês tiram força? Se é do vinho, se é do grosso, se é da polenta? Enfim, a gente tem que saber, porque vocês poderiam ser meus pais. E estão dando um show de resistência, hein? Parabéns, amor à cultura, né? Era isso, senhora presidente. Obrigado. Pode responder, vereador. Vereador Caleb, complementando um pouco do que eu testemunho junto com essa turma aí, é claro que muito vem do vinho, não estou brincando, né? Bicheroto de vinho fa bene, um copinho de vinho, uma taça de vinho faz bem, mas não é o último, é sempre mais um, né? Mas o pessoal assim tem, eu canso de ver, está aqui o Pedrinho, nós temos 2 gaiteiros, né? O Lírio Dal Magro, que está acamado, está doente, o Pedrinho Decol, que está aqui, que é gaiteiro, e nós temos um pandeirista também, o Eudes Decol. Onde é que, tu está aqui, aí o Eudes Decol também. E tem o Alcides Costa, o Alcides está lá, que é o violinista. É isso, também nos ajuda. Eu canso de ver... Violão de 12. Oi? É de 12 cordas, né, o seu violão, né? Ou é viola? 12 cordas. 12 cordas, isso é linguagem técnica. E eu canso de vê-los, vereador Caleb, claro, não agora no inverno, mas com a camisa literalmente escorrendo suor. E essa turma canta, porque termina uma música, nós temos que cantar outra, e daqui a pouco o Leandro faz alguma interação no palco aí, mas logo tem que tocar mais uma, e assim vai, e as pessoas querem, né? Então é cansativo, é cansativo. Eu já estou começando a sentir as pernas, eventualmente, em alguns eventos, imagina eles, né? Mas eles não se queixam, ninguém se queixa. Por isso que eu os aplaudi de pé. Isso aí. Por isso. Muito bem, vereador Roque. Mas então, boa noite, senhora presidente, vereadores. Boa noite ao Leandro Adamati, o seu Expedito Copelli, a dona Natália Copelli, a todos os integrantes do grupo Ney Tempo del Filó. E as demais pessoas que estão aqui na Câmara e outras pessoas que nos assistem de suas casas. Vamos lá, fazem 147 anos que os italianos vieram, as primeiras famílias, para Farroupilha, né? Que é o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O Radaelli, Cripa e Esperafico, né? São 3 famílias que deram origem, que a gente tem notícia, porque pode ser que vieram outros também que não contaram a história, não deixaram aí a história. Por isso que é importante a gente se manter organizados e unidos em prol da nossa cultura italiana, para honrar exatamente aqueles que aqui chegaram um dia, né, e plantaram aqui as primeiras sementes que floresceram, cresceram, deram frutos e vão se espalhando, vão se esparramando. Mas é preciso que alguém tome a dianteira para organizar isso, né? Porque cada um sozinho na sua casa não vai resolver. E, aliás, o Filó, ele aconteceu exatamente pela necessidade das pessoas se encontrarem, até para matar a saudade da velha Itália, né? Porque quem veio de lá veio como? Com uma mão na frente e outra atrás. Veio aqui iludido que tinha o salame pendurado nas árvores, lá cucanha, né? E não acharam nada aqui, né? A não ser lugar de muitas dificuldades, de muito isolamento, de muito mato, de muitos bichos, de falta de tudo, né? E muitas doenças, inclusive. Então, os italianos se reuniam para cantar e espantar um pouco as tristezas e as saudades do velho mundo, da Itália, né? E isso aí veio se perpetuando. E sempre os italianos se reúnem para comer também alguma coisa, né? Polenta, queijo, salame, fortaia, né? O que mais aí? O grostoli, a cuca, né? E isso vai reunindo e vai conversando, e não tem como fazer um encontro sem ter a gaita e sem ter as cantigas, que muitas cantigas foram criadas pelos próprios italianos para lembrar da velha Itália de onde o pessoal veio. Então, parabéns
ao grupo Nei Tempi del Filò, por tudo aquilo que vocês representam, e eu gostaria de fazer uma pergunta que é o seguinte: a Itália é a homenageada, porque a cada momento que a gente se reúne, a gente homenageia a Itália, porque a gente fala da Itália. E a pergunta que eu faço é o seguinte, Leandro: alguma vez passou pela cabeça de fazer algum projeto para tentar fazer um gemellaggio com a Itália com relação a essa cultura nossa aqui, que é uma cultura do Talhão, do Vêneto, com a região de lá? E de repente até fazer uma visita, ir lá ou eles virem aqui? Por que não, né? É cultura. Então essa é a pergunta que eu te faço. Obrigado. Pode responder. Obrigado, vereador Roque. Confesso, me ajudem aqui se eu mentir, né? Nunca passou isso pela nossa cabeça, até porque daqui a pouco poderia ser algo muito difícil de ser atingido. Mas com todos os mecanismos que nós temos hoje, leis que incentivam, e tem inclusive recursos que a própria Itália, o próprio governo italiano pode destinar nesse sentido. Agora que nós estamos com a associação organizada do ponto de vista como uma entidade, como uma associação, talvez é um caminho a ser tomado, porque aqui estão passando imagens, vocês estão vendo algumas imagens também, o pessoal daqui já aprecia, o pessoal de fora também. Eu estive na Itália em 2008, não tem nada igual a nós aqui, não tem. Com todo o respeito à Itália, eles têm uma cultura um pouco diferente, mas a nossa cultura é muito mais acolhedora. Ela é muito mais acolhedora. Então, poderia daqui a pouco ser uma forma também de proporcionar, assim, vereador, imagino a grandeza dessa turma que está aqui, dos outros, em, por exemplo, pisar na Itália. Eles já ficaram realizados em estar na Assembleia Legislativa, na sede do governo do Estado, que não vamos desmerecer a importância dessas instituições, mas imagina a Itália. Então é um projeto que nós podemos pensar sim pela frente, é um projeto que cabe estudo. Só vou quebrar o regimento, só para dizer uma frase. Tá, eu vou permitir. Me permite, doutor? Me permita. O Leandro Damati disse assim que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Isso é uma frase da Clarice Lispector, é uma escritora, e é verdade. Então, juntos a gente pode ir mais longe, e conta com o nosso apoio. Por isso, o apoio que nós pedimos aqui é dos vereadores, da própria municipalidade também, porque, eu volto a dizer, nós temos um compromisso, nós, associação, temos um compromisso com o município, nós temos que representar o município. E só para complementar também, ex-prefeitos, o ex-prefeito Pascoal, nos almoços, nas jantas, ele passava lá na parte da tarde do sábado, enquanto nós estávamos preparando o cardápio, ele vinha lá, o Bareta visitava, o Clayton também visitou, o prefeito Fabiano Feltrin, esse ano, desde a retomada, não tem, falhou uma janta porque ele tinha um outro compromisso, não, o prefeito participa também. Isso é um motivo de orgulho para nós, né? Para nós, que eu digo da associação. Isso, os vereadores também, vou avisar na próxima. Vereador Arcego, depois o vereador Sandro. Buonasera, senhora presidente, senhor governante que faz cumprir sua série, ao grupo de Filò di Tempi, ao público presente, anche alla imprensa que se reporta. Boa noite à senhora presidente, aos vereadores que ocupam suas cadeiras, ao público presente e à imprensa. Quando piccolino, anche io fazia filò. Muito piccolino. Quando pequeno, eu também fazia o filó. A gente saía de uma casa para outra à noite, justamente para se conviver, contar, passar o tempo, contar as histórias, porque às vezes era muito distante, né? Não se tinha tempo para conversar e enxergar diariamente. Então, se ocupava à noite, justamente para colocar as conversas em dia. Era um tempo difícil na época. Os italianos, quando chegaram aqui, encontraram muito suor, né? Ardor, muito suor e dor também.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, Damati. Qual a estrutura que você vê para realizar a linguagem do italiano aqui? Como você gostaria que fosse essa implantação do italiano em Farroupilha? E também pergunto ao grupo, e você responde, il signore Nelson, il zio Nelson è lì, no? Se abbiamo parlato avanti. Facciamo ancora le sere con la polentina brustolada e il salame, il formaggio, il bicchiere di vino? A gente faz ainda as noitadas para jantar a polenta brustolada? Radice Cote Anca, eccola. Grazie, senhora presidente. Pode responder. Vereador Arce, obrigado pelo questionamento. Como a gente vê a questão do talhão, de perpetuar o talhão? Eu vou fazer uma comparação, uma analogia que é como uma brasa. Se ela fica muito afastada da fogueira, ela se apaga. Depois que ela se apagou, ela virou cinza. Já eras, né? Então, claro que as escolas são muito importantes, né? Acho que incutir dentro das escolas, ver mecanismos de se trabalhar dentro das escolas. Teve uma época que o município de Farroupilha tinha o ensino da língua do italiano gramatical nas escolas. Agora nós não temos mais. Mas trabalhar dentro das escolas. Nós temos, por exemplo, quando o Entrai desse ano, o grupo esteve em 3, 4 escolas, mostrando como eram os jogos, falando da cultura italiana. É uma forma de perpetuar o talhão, de trabalhar o talhão. Também criar momentos. O que nós fizemos, acho que a gente, não sei se faz bem, mas nós fizemos a nossa parte. Podemos fazer melhor, não restam dúvidas. Mas é também criar outras ocasiões que a gente vá fomentando isso. Porque passou a entrar e, bom, e aí? Terminou tudo? Não. Nós continuamos, nós temos que continuar. Então, eu acho que nós temos que ver, não tem nada assim, não vejo nada, tem que ter tal situação, tem que fazer isso. Nós temos que ter meios que provoquem as pessoas. Nós temos que puxar a cordinha, que daqui a pouco muitas pessoas... Qual é que é a alegria do grupo? As pessoas vêm e dizem assim, mas eu me lembro, antigamente era assim, a minha nona, o meu nono, não sei o quê. Então, tem muito disso, é puxar essa cordinha, é nós estimular as pessoas. Então, acho que uma forma de nós perpetuar é ocupar esses espaços. E eu preciso dizer, o Zé Teodoro da Rádio Miriam Caravaggio está aqui também, eu preciso dizer, porque está na ata, o Ricardo Ló usou muito a Rádio Miriam continua até hoje apoiando. Então são esses espaços também que eles são valiosos, que eles são contributivos para a perpetuação do talhão. Mas nós temos que sentar e conversar. Bisogna che ci accolemo perché è tanto lavoro de fare. Precisamos sentar e conversar porque tem muita coisa que nós podemos fazer. Sì, ma le sere abbiamo fatto ancora per mangiare, brustolare la polenta. Ti la polenta brustolada Genè polenta brustolada, não só quando fomos na cena dessa, não só. Nós temos também, nós vamos iniciar agora nas próximas semanas, isso é bom que a Câmara tenha conhecimento, tem uma agência de turismo de Caxias do Sul que nos procurou para fazer uma apresentação para alunos de 9, 10, 11 anos. Eles vão cumprir um roteiro, eles vão a Bento Gonçalves, na Epopeia, depois eles vêm para o grupo do Filó, nós vamos ter que servir um almoço, um lanche também, e depois tem alguma coisa com Nova Milano. Então, é uma forma também da gente divulgar. É uma forma. Bom, questa notte fammi la invitazione. No, esta nota é minha polenta. Tchau. A palavra está com o vereador Sandro. Boa noite. Alô? Boa noite, obrigado, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. A presença, então, agradecer a presença aqui do Leandro, o grupo Em Tempo de Filó. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela presença. Eu tenho um respeito muito grande, até porque eu sou italiano, vara il naso. Leandro, olha o nariz, quer dizer isso, vai perguntar o que significa. Tu tem água? Então, Um pouquinho de querido. Sim.
Lá no interior a gente aprende muita coisa, a gente fazia, embora no meu tempo essa cultura já vinha se perdendo, assim, na minha região, né? Tinha uns focos da cultura, mas ela foi, com o tempo, ela foi meio que se perdendo mesmo. Leandro, quero agradecer tua presença, te dizer que o Leandro é um grande amigo nosso aqui da Câmara de Vereadores, quem mais há tempo está aqui na casa, né? Sabe que o Leandro está junto com nós, é uma pessoa incrível. Obrigado. E também tem essa responsabilidade. Parabéns. Obrigado pela presença. A gente deseja tudo de bom. Convida que a gente vai lá, sim. Quando convidem que a gente vai lá. Eu ia perguntar a respeito, porque o teu chapéu é diferente de todos os outros, mas eu tenho uma outra pergunta, que é o Popo. Porque, Leandro, quando vocês vão a lugares desse, por exemplo, assim, o grupo é grande, a gente percebe que 20, 30, 40, 50 pessoas, isso tem um custo de transporte, queira ou não queira, hoje em dia tudo é custo, é alimentação. Esses outros municípios ou lugares aonde vocês vão, como Norte, Litoral Norte, agora São Marcos, esses municípios que vocês vão, eles ajudam com o transporte, com alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente o grupo tem que achar recursos financeiros para poder ratear essa viagem? Essa seria a minha pergunta, Leandro. Pode responder. Não posso atropelar a presidente aqui. Vereador Sandro, obrigado pela manifestação. Nós temos, as coisas estão mudando, né? Houve uma época, e o pessoal que está aqui não vivia aquela época do grupo, o pessoal vai dizer que era assim, era feito, puxava do bolso. Fazia cada um contribuía com um valor e juntava o valor para custear, por exemplo, o transporte, era nesse sentido. E a questão do filó, o que é o filó? A partilha também da parte gastronômica. Ainda hoje todos nós levamos de casa alguma coisa, ou leva um prato de doce ou salgado, ou leva pizza, ou leva pão, ou leva queijo, ou leva salame, e assim se partilha, né? Mas voltando à sua pergunta, hoje já está um pouco diferente, porque os custos elevaram muito, está tudo muito elevado. Então, por exemplo, São Marcos, nós temos ido para São Marcos, a Prefeitura Municipal de São Marcos bancou o transporte, bancou o grupo, concedeu alimentação. Quando a gente tem ido ao Arroio do Sal também tem sido nesse sentido, mas foi uma forma que nós encontramos aos poucos de também ir construindo junto com quem deseja que o grupo esteja ali. E além de tudo isso, nós temos os nossos gaiteiros, os dois gaiteiros e o pandeirista, que nós também alcançamos, não é o que mereceria, né, gente? Mas alcançamos um valor para que eles também, para ajudar eles a custar, porque eles custear, vem lá do interior, vem lá da linha 30, é combustível, linha 30 ou São José da linha Palmeiro, então a gente também alcança alguma coisa para eles nesse sentido. E o grupo em si, ele não cobra para uma apresentação, a gente só tem que viabilizar essa chamada planilha de custos, né, vereadores, que vocês conhecem muito bem, porque hoje, quando nós vamos fazer uma janta, um almoço, nós temos nos concentrado mais nas jantas, né? Quando a gente vai fazer uma janta, coloca lá, nós temos capacidade para colocar 110, 115, 120 pessoas, né? Mais do que isso fica muito apertado. Quando a gente coloca lá essas pessoas, o que sobra do ingresso, quer dizer, o lucro do ingresso, se tem lá 100 e poucas pessoas, vai dar em torno, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno de 3 mil. O transporte para São Marcos foi praticamente R$1.000. Então vai. E assim, para manter a casa, a sede fechada, nós gastamos mais de R$400 por mês. Tem água, tem luz. Nós temos que pagar também o contador, tem um seguro que a gente paga. Então, tudo isso vai colocando na ponta do lápis, sobem os valores, né? Não sei se eu respondi o questionamento. Bom, antes de nós suspendermos a sessão para a gente poder registrar este momento com foto, eu tenho uma pergunta para o senhor que não é minha, tá? Mas chegou a mim. Olha só. Posso fazer, presidente? Claro. O grupo tem CD? O grupo tem CD? Ainda não, né? Nós não temos um CD ainda, nós temos que... Nós precisamos, também é algo que a gente tem que fazer. Já teve gravação
em estúdio, vereador, já teve gravação em estúdio para a produção de um CD, mas ele foi feito uma quantidade não foi muito grande, né? Então nós temos que retomar isso também, de gravar. Hoje a gente tem Oi? Um EP digital. Hoje tem que ser digital. Nós temos então muitas músicas que a gente canta e que dá para ser usado isso. Boa, vamos produzir um CD. Também é custo, hein? Também é custo. E aí o presidente tem que trabalhar muito junto com a parte da tesouraria, porque senão, não, dá para fazer, não dá para fazer. Mas hoje nós temos uma situação assim, apesar da pandemia, nós temos uma situação, uma saúde financeira que me dá tranquilidade, que nos dá uma tranquilidade. Quer dizer, se tiver que fazer muita coisa, já raspa o tacho, como a gente diz, acaba consumindo todos os valores. Eu não tenho aqui, eu até posso fazer isso oportunamente, encaminhando um ofício à Câmara de Vereadores, eu preciso solicitar junto com o nosso contador o montante de recursos públicos que nós tivemos envolvidos nessa estrutura. Eu tenho uma estimativa. Acredito que desde a fundação, desde a Constituição lá de 2006, com essa área, nós temos em torno de 30 a 50 mil de recursos públicos acumulados. Eu teria que verificar isso, posso oficiar à Câmara de Vereadores. E também ainda em tempo, só para colocar uma questão do compromisso social que nós temos, vereadores, com o município. Nós tivemos, eu não sou muito bom para recordar datas, né, mas nós tivemos um momento que a Rua Vitório Dalmonte, ela foi pavimentada. Ela era uma rua de chão batido, ela foi pavimentada, ela recebeu o calçamento, né? O grupo do Filó, a Associação Ney Tempo de Filó, pagou, e eu tenho a nota, nós pagamos 4.900 e alguma coisa pelo calçamento, que passou na nossa frente. E depois tinha ficado uma parte, o prefeito Feltrin agora concluiu, né, no início da gestão, o prefeito Fabiano concluiu. Mas nós pagamos, vejam bem, quem paga algo que não pertence a ele? Nós pagamos. É um compromisso social que nós temos com o município. Nós somos muito daquela teoria, me ajuda que eu te ajudo. É nesse sentido, e juntos nós vamos longe. Muito bem. Se não houver mais manifestações... Maurício. Boa noite, doutora presidente. Quero cumprimentar todo o grupo, principalmente o Adamati, cumprimento a todos. Eu ia na FENAQUIV não para ver o Kiwi, mas sim para ver essas pessoas animadas. Eu não entendo e não consigo entender que gasolina vocês usam, de estar sempre sorridente. Desse jeito, o vereador Caleb falou que a gaita era pesada, mas eu lá de braço cruzado, olhando vocês dançar, tocando gaita, uma moça com chapéu me tirou para dançar. Me agaspacai mesa de tanto balar, me quebrou no meio de tanto dançar. Somos dois. E eu com uma dor nas pernas, isso que eu não entendo. A felicidade de vocês. A nona chegou, me cumprimentou, ela começou a falar comigo e ela disse, eu sou feliz. Que agora eu nunca entrei na Câmara, ninguém falou, eu sou feliz. Então tu vê, o que me preocupa, Damati, não é a questão financeira, me preocupa o grupo, quanto vai aguentar. Cara, isso aqui é uma bênção de Deus. Tu vai lá na FENAQUIV, as pessoas travavam para ver vocês. Travava ali, ó, naquele setor. Então, eu quero que venha a FENAQUIV para ver vocês de novo lá. Ou entrar para ver vocês de novo ali. Com o chapéu, as pessoas param para olhar, para admirar que cultura vocês têm. O velho João Pessim, ele diz lá em São Marcos, no antes somos tudo artistas. Somos tudo artistas. E é verdade. A pergunta que eu tenho para a tia Damati, o que tem que ter para entrar no grupo, para se associar? O que é? CPF, RG? O que tem que fazer? Falar italiano? Muito bom. Ter idade? Como é que funciona essa parada aí? Muito obrigado aí. Muito boa, Maurício. Responda. Grazie. Voia, bisogna gaver voia, vontade, é isso, né?
Não, precisa ter vontade, ou seja, nós temos na verdade, assim, para ser sócio, a gente preza que tenha a origem italiana, seja descendente de italiano, né? Descendente de italiano, não tem limitação, pode ser dos 8 aos 80, como a gente diz, né? Mas que tenha uma ligação tenha descendência italiana. É o que reza aqui o nosso estatuto. É claro que hoje, dada a estrutura que nós temos aí, nós temos quem os vereadores que trabalham com comunidades sabe como é que é, né? Nós temos a chamada joia, tem uma joia que a gente precisa, que é colocada aí para o pessoal se associar. E depois a anuidade, a joia hoje da associação, ela está em torno 25%, né? Isso, 25%. Não, 25% do salário mínimo vigente. 25% do salário mínimo vigente. E nós temos a anuidade, a gente diz mensalidade, mas não é anuidade, né? A anuidade é baixíssima. Esse ano deu 65 ou 60? Para todo ano. Para todo ano. Então vejam bem, vamos fazer a conta rápida aqui, né? Nós temos lá 33, 35 pagantes, nem chega a isso, porque tem alguns beneméritos, né? E vezes 30, não chega a 2.000 que a gente arrecada com os sócios por ano. Por ano. E eu disse para vocês que nós precisamos mais de R$400 para manter a casa, a estrutura fechada. Sem olhar conservação, sem fazer nada, é só manter o que está aí, né? Mas assim, que tenha vontade, que nós temos que estimular as pessoas. Eu tenho meu filho, nós estamos estimulando ele, está aprendendo aula de gaita. Ele entra no carro, então o pai ele diz assim: vamos cantar, vou cantar uma para você, eu sei que você gosta. Ele canta só o refrão, Mérica, Mérica. E eu estava conversando esse final de semana com um mestre, enfim, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na música, o André Rose, e ele disse: Leandro, incentiva. É isso que nós precisamos fazer. É uma forma de nós perpetuarmos o talhão. Muito bem. Se mais nenhum vereador quiser fazer. Tadeuzinho. Não pode atender. Tadeu. Senhora Presidente, Grupo do Filó, Nelsinho, lembra o tempo de Colombo? Foi nesse tempo que eu te conheci. E, graças a Deus, o Filó, eu acredito que ele não vai morrer. Enquanto tiver um Leandro Adamati, um Zé Teodoro, uma Grace, que eles vão na origem. Minha Casa, Meu Lar, era um programa que o Zé Teodoro e a Grace fazem na Rádio Miriam, e são ações como estas que a gente tem até inveja em alguns momentos de ser apenas um sírio-libanês no meio dos italianos com um chapeuzinho de palha, disfarçando e brincando com vocês. Então, imagina o que vocês significam para a vida das pessoas. O que eu imagino é que os órgãos de comunicação, que têm a comunicação na mão, ainda tem uma Rádio Miriam que divulga. Até sacrificando o Leandro, né? No domingo, de folga, ele vai lá e apresenta para não deixar morrer essa qualidade que somente depois do Ricardo Ló não teria substituto à altura que não fosse o Leandro. Mas queira Deus que vocês
desfrutem de muita saúde e que vocês nos deem uma saúde mental a cada apresentação de vocês, porque ouvi-los é integrar, mesmo que a gente não queira. A gente se integra e vive com vocês momentos inesquecíveis da nossa vida. Obrigado pela existência de vocês. Muito obrigado. Sua pergunta, vereador. Leandro, diante de tantas dificuldades, tu está falando de uma associação que, após pandemia, com recursos totalmente limitados, que está tudo bem. Será que o poder público, de repente, não podia destinar alguma coisa, até através de um projeto da Câmara, para difundir essa cultura e levar esse recado mais adiante? Responda. Obrigado, presidente. Vereador Tadeu, obrigado pela manifestação, pelas palavras sempre muito bem colocadas. O Tadeu é um grande mestre na comunicação e tem uma virtude nas palavras que ele coloca, sempre nos toca. Eu te respondo que sim, que nós estamos aqui para construir. Talvez nós não temos uma receita de bolo pronta, mas vamos construir. O município tem sido parceiro da Associação Cultural Ney Tempo de Filó, eu não posso nunca negar isso. E aqui, vereadores, entendam, eu preciso deixar claro que, independente dos prefeitos, das gestões que estiveram à frente do município, nós sempre tivemos o respaldo da municipalidade. Começou lá com o Bolivar Pascoal, seguiu com o prefeito Ademir Bareta, seguiu com o prefeito Clayton Gonçalves, seguiu com o prefeito Pedro Pedroso também. Foi um momento diferente a gestão do prefeito Pedroso, que uma gestão marcada pela pandemia, né? E nós estávamos parados. Segue agora com a gestão do prefeito Fabiano Feltrin também, e eu faço o pedido de que os próximos prefeitos também continuem nos olhando e vendo nas nossas limitadas capacidades, daqui a pouco, a possibilidade de construirmos algo. Nós tínhamos no passado a janta italiana. A gente ainda se esboçou várias situações de fazer uma janta italiana, um encontro. Por que não se criar daqui a pouco uma janta italiana, alguma coisa nesse sentido? Mas nós precisamos de força. Força tanto para trabalho, como força financeira também. Então, não sei, temos um calendário oficial de eventos do município. Vereadores, estamos aqui para construir, que eu coloquei anteriormente, né? Dois lados, nós estamos no meio, vamos nos dar as mãos e nós podemos, quem sabe, construir. Quem ganha não vai ser o grupo do Filó, é a comunidade, é a sociedade. Vocês testemunharam aqui, pelas palavras que colocaram, do quão é especial ver o grupo e o calor humano que o grupo passa. Vocês viram na FENAQUIV, vocês viram no Entrai. E quando nós vamos fora do município, é daí para mais. É ou não é verdade? É daí para mais. Sabe, tu não consegue andar. A última vez que nós fomos em Gramado, antes da pandemia, nós não conseguimos andar. Borges de Medeiros, Avenida Borges de Medeiros, a gente não conseguia andar. Então, esse é o nome, eu sinto orgulho em dizer isso, porque não é o grupo, mas é Farroupilha que está lá. Obrigado, Adamati. E se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa registrar esse momento. Mas antes disso, embora più tarde, eu queria anunciar a presença do vereador Tiago, né? Mas como diz uma amiga minha, antes tarde do que mais tarde, né? Então, e eu gostaria também de dizer que o nosso ex-prefeito Pascoal esteve aí, né? Ele chegou um pouco mais tarde, não cheguei a falar no protocolo, mas eu gostaria de dizer, assim como seu irmão Remo também está aí, o meu marido, o nosso vereador Amarante, né? Que
está de licença, no seu lugar o vereador David, mas, enfim, nós estamos com várias pessoas aqui e isso é muito bom. Eu gostaria agora de convidar a todos para a gente se unir e tirar fotos. Presidente. Eu sei o que quer dizer. Nós vamos descer. Só, não sei se eu posso, a senhora é quem conduz a sessão, mas eu queria em 1 minuto, coloca aí, Tadeu, 1 minuto para não atropelar, a minha palavra é grazie, grazie, grazie a tutti vatri. Obrigado, vereadores Marcelo, vereador Felipe, todos os demais vereadores pelas manifestações também. Eu estou feliz, o meu coração hoje está feliz. Eu tenho certeza que essa turma que está aqui está com o coração muito mais feliz. Vocês proporcionaram para essas pessoas aqui algo que vai ficar marcado na história. Eles estão na Câmara de Vereadores, num poder constituído do nosso município, vendo o seu trabalho, vendo a sua atuação na associação. Então, eu estou feliz por eles. E agradecer também os familiares que estão aqui, né, Mônica, né, Mona Lisa, a Ivonete também que está lá por trás, porque tem familiares e às vezes elas me dizem assim, Leandro, cuida, porque a mãe não está mais em casa, não sei o quê, daqui de lá. Então, agradecer essa turma aqui. Presidente, muito obrigado. Vou me apitirar lá longa, não quero mais espichar o negócio, mais incumplidar, mas muito obrigado pelo carinho de todos os vereadores. A palavra lembrar o Ricardo Ló. O Ricardo Ló disse assim, quando que eu falei que nós estaríamos na Câmara de Vereadores, eu quero terminar com isso, que no dia 8 nós estaríamos na Câmara de Vereadores, algumas horas antes daquela tragédia acontecer, ele jantou lá na sede social do grupo, eu servi ele teve uma atitude que ele se despediu praticamente de todos, ele foi na cozinha, deu a mão para todos da cozinha, foi cumprimentar. E ele chega e me diz assim no ombro, pode ter certeza, dia 8 eu vou estar lá te aplaudindo. Obrigado. Somos nós que aplaudimos o Ricardo Ló. Assim como aplaudimos a ti e a esse grupo maravilhoso que está aqui e que nos transmite uma paz e uma alegria imensa. Então, eu vou convidar a todos para que subam ao palco, ao casal Copelli, e nós vamos tirar uma foto.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.